Olá pessoal, bem-vindos ao canal Fronteira Investimentos, dando prosseguimento à nossa série de vídeos aqui de análise de resultados. A gente vai olhar mais uma empresa aqui que divulgou resultados que eu tenho na carteira aqui, que no caso é o Banco do Brasil. Nos últimos vídeos aí a gente teve o Banco do Brasil Seguridade, né? A parte do BB Seguridade, né? BB Seguros, tá? Então hoje a gente vai ver a parte do banco em si, tá? Saiu o relatório e a gente vai dar uma olhadinha aí no desempenho do banco, como que ele performou e também vamos fazer o cálculo ali do preço teto projetivo, tá bem? Ahn, Vamos lá então, pessoal. Então dando uma olhadinha aqui já no relatório do banco, né? Aqui referente ao resultado do primeiro semestre, tá? Então junto o primeiro e o segundo trimestre. Então teve um lucro aqui ajustado, tá? Na casa de 18 bilhões, tá? De reais, tá? Um lucro significativo. Comparação ao semestre anterior, tá? De 2023, o primeiro semestre, né? Teve um aumento de 8% aqui, tá? A margem financeira bruta, 51 bilhões, tá? Um acréscimo de 16%. As receitas de prestação de serviço, 17 bilhões, crescimento de 4%, despesas administrativas na casa de 18 bilhões, subiu um pouco também, tá? Então aqui as despesas, gastos, né? Subiu para 4%, tá? E a carteira de crédito aqui, tá? Ficou em 1.182 bilhões, tá? Teve um acréscimo aqui de 13%. Olhando aqui o lucro líquido ajustado, tá? A gente consegue ver que o ROIC da empresa subiu um pouquinho, né? Ficou na casa de 21,06, tá? Comparando trimestres, né? A gente teve um acréscimo aqui de 8% referente ao segundo de 2023 e 2% aqui referente ao primeiro trimestre de 2024, tá? Semestre a semestre também teve um acréscimo, tá? Que é um bom resultado para nós aqui, tá? Referente à margem bruta, né? Margem financeira bruta aqui, pessoal, a gente pode ver os resultados aqui em bilhões, né? Do segundo trimestre de 2024 comparado com o segundo trimestre aqui de 2024, né? 2023, 2024, tá? Comparando os trimestres, né? A gente teve uma variação positiva aqui de 11%, tá? Mas comparando com o primeiro trimestre de 2024, a gente teve um decréscimo aqui, né? De menos de 1%, tá? Mas caiu um pouquinho aqui, tá? A margem, tá? Mas pegando o semestre como um todo, o primeiro de 2023 comparando com o primeiro de 2024, a gente teve um acréscimo aqui de 16%, tá? Isso aqui que eu acho que é o mais importante. Dando uma olhadinha aqui na carteira de crédito ampliada, né? A gente teve um acréscimo aqui referente ao trimestre de 2023 de 13%, tá? Comparando com o primeiro trimestre de 2024, quase 4%, né? 4% arredondando, tá? A gente teve que a cobertura aqui dos inadimplentes dos últimos 90 dias caiu, tá? Em compensação, a taxa de inadimplência ela subiu um pouquinho, tá? Ela estava aqui em 2,9 e ela subiu para 3, tá? Não é algo muito preocupante, está dentro das margens ainda, tá? Mas é uma coisa que a gente vai ver aí acontecendo com uma certa frequência dentro desse relatório, tá? Quanto à carteira de crédito de pessoas físicas, tá? Comparando os resultados também do último ano, né, 2023, o trimestre, o segundo trimestre, 6%, e comparado aqui o primeiro trimestre de 2024, 1%, tá? Então, pessoas físicas aqui, comparando os semestres, né, 35%. Crédito consignado aqui, a gente tem aqui 10% de aumento e CDC, né, 9%. Tá? A inadimplência das pessoas aqui, dos 90 dias de inadimplência, né, pessoal, aqui, ó, tá? De pessoa física, tá? Também subiu um pouquinho, tá? Aqui no último trimestre, né, de 2023, lá, o segundo trimestre, ele estava em 5,29, a gente está um pouquinho abaixo aqui, tá? Caiu um pouquinho comparando os trimestres, tá? Mas se a gente pegar todo o período, a gente vê que ele veio caindo, 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 caiu até aqui um pouquinho, e agora ele subiu um pouquinho de novo, tá? Então, essa inadimplência aqui, ela está ocorrendo aí, tá? Dentro do banco, tá? Em alguns setores, então a gente consegue ver. Não é algo muito sério assim, mas a gente tem que ficar atento se isso vai ocorrer aí nos próximos meses, tá? Nos próximos resultados, como que vai ser
o desempenho. A carteira de crédito é pessoa jurídica, tá? Então aqui a gente tem grandes empresas, micro e pequenas empresas e o governo, tá? Comparando com o resultado do semestre de 2023, né, 13%, e comparando aqui com o trimestre, tá, a gente teve um aumento de 7%, tá? A inadimplência aqui, a gente consegue ver que das pessoas jurídicas ele vem crescendo, tá? Ele cresceu aqui até dezembro, né, depois ele deu uma leve queda e agora ele voltou a crescer de novo, tá? Então, como eu disse, essas inadimplências separadas por ramo aí, ela vem subindo, tá? A carteira do agronegócio aqui, então, também subiu, tá? Então, isso aqui é um ponto positivo para a gente, tá? Subiu 16% comparado com o semestre de 2023, primeiro. E subiu menos de 1%, mas subiu um pouquinho aqui comparado com o primeiro trimestre de 2024, tá? O custeio do agronegócio comparado semestre a semestre, 26%, e investimentos, 18%, tá? Inadimplência também vem aumentando, tá? Também subindo, tá? Então, a gente tem que ficar atento a essas coisas aqui, tá? O que pode ser também, pessoal, como o crédito ele está subindo, tá? O que pode acontecer? O crédito sobe, então tem mais gente, assim, o banco distribuindo, né? Então, consequentemente aí, entram mais pessoas inadimplentes também, tá? Então, pode ser isso que esteja ocorrendo. Bom, aqui o PCLD ampliada, tá? Então, esse aqui seria o PDD, né? A reserva que o banco deixa, tá? Para caso pessoas fiquem devendo, né? Créditos duvidosos, tá? Então, isso aqui, de uma certa maneira, é ruim para a gente, tá? E o mercado não olha com bons olhos isso quando aumenta muito esse indicador, tá? A gente teve aqui que no segundo trimestre de 2023 estava em 7 bilhões, depois subiu lá para o primeiro trimestre de 2024 para 8 bilhões e agora caiu para 7,8, tá? Mas ainda assim está maior que o trimestre lá de 2023, tá? Comparado a trimestre a trimestre, tá? Teve um aumento de 8%, tá? Mas comparado aqui com o primeiro trimestre de 2024, teve uma redução de 8%, tá? Então, subiu comparado com 2023, mas caiu comparado com o primeiro trimestre, tá? Então, a gente tem que ficar atento a isso, tá? Comparando os semestres como um todo, então, 2023 estava em 13 bilhões e agora 2024 está em 16, tá? Teve uma variação aqui de 25%, pessoal, tá? E isso pode ter sido um fator aí que pegou um pouco nas ações no dia de hoje, tá? A parte das receitas e prestações de serviço, tá? Subiram aqui 6% comparado 2024-2023, segundo trimestre, e subiu 6% aqui comparando com o primeiro trimestre, tá? Semestre a semestre teve um aumento também aqui de 4,7%, tá? Os consórcios semestre a semestre subiram 20%, seguro, previdência e capitalização 11% e administração de fundos 10%. Aqui referente às despesas administrativas, tá? A gente consegue ver que as despesas subiram, tá? 4,5%, 5% praticamente e 4,1%, tá? Então, referente ao segundo trimestre de 2023 2024 e primeiro trimestre de 2024 e segundo trimestre de 2024, tá? Semestre a semestre, 5% praticamente de aumento, tá? Em compensação, a gente teve um índice de eficiência aqui nos últimos 12 meses de 25,5%. Aqui, pessoal, olhando a parte de capital, né, o índice de Basileia, tá? A gente teve aqui que em julho de 2023 estava em 15, né? A base de 15%, 15,7%, depois caiu para 15,13% e agora está em 14,1%, tá? Então o índice está caindo aqui, tá? Não é algo muito preocupante, mas a gente tem que dar uma atenção aqui para esse índice de Basileia, tá? Então fiquem atentos quanto a isso nos próximos relatórios, se estiver caindo, tá? Aqui é referente ao apoio ao Rio Grande do Sul, né? Acho que todo mundo sabe o que aconteceu aí no estado, né? Referente à carteira, o 100% aqui da carteira interna do BB, apenas 6% foram afetados, tá? Dessas carteiras internas aqui, tá? Sendo que esses 6%, 51% eram agro, 2% do governo, 17% de pessoas físicas e 29% aqui de pessoas jurídicas, tá?
Então, ocorreu 3,6 milhões de operações, 707 milhões de clientes, tá? 65% de operações nas margens com garantias reais e 92% da carteira classificada como risco AAC, tá? Que é um risco que não é considerado muito alto. Aqui é interessante, pessoal, porque aqui é o guidance da empresa, tá? Aqui as projeções corporativas e tem umas coisas interessantes da gente ver aqui, tá? Então vamos começar aqui por baixo, pessoal. Lucro líquido ajustado, tá? Então o banco espera aí um lucro no ano, né? Entre 37 bilhões e 40 bilhões, tá? O observado nesse primeiro semestre foi 18,8 bilhões, tá? Então a meta aí está mantida, tá? As despesas administrativas, eles esperam entre 6 e 8, tá? E hoje está em 4,9, 5% praticamente. Está mantido, tá? Está abaixo até da meta estabelecida, né? Do esperado pelo banco, tá? Então a gente consegue ver que, embora as despesas administrativas tenham aumentado, isso já era algo que o banco já estava projetando, tá? As receitas de prestações de serviço, tá? Eles esperavam aqui entre 4 e 8% e está em 4,7%, está mantido, tá? Aqui o PCLD ampliado, né? Eles esperavam aqui entre 30 e 27, tá? E está em 16, tá? E aí eles fizeram uma readequação aqui. Ele foi revisto esse valor, passou para 34 e 31 bilhões, tá? Então isso aqui eles aumentaram aquela reserva para pessoas duvidosas, né? De crédito duvidoso, tá? Então isso aqui é um ponto negativo aí no banco. Margem financeira bruta, tá? Eles esperavam entre 7% e 11%, está em 16%, e eles fizeram um ajuste aqui para 10% e 13%. A parte de negócios sustentáveis, eles esperavam que o intervalo entre 5% e 9%, né? Está em 11%, eles readequaram aqui para 9% e 13%. O agronegócio, entre 11% e 15%, está em 16%, foi mantido, e o resto foi mantido, né? Empresas também foi mantido e pessoas físicas mantido. E crédito da carteira também foi mantido, tá? Talvez esses indicadores aqui eles superem o esperado. Bom, e esses foram os resultados então do Banco do Brasil, tá? Para o segundo trimestre de 2024, tá? Eles já algumas informações eles já colocaram ali referente todo o semestre, né? Colocaram o trimestre e o semestre, tá? O que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai dar uma olhadinha agora no preço teto projetivo, tá? Mas antes a gente vai dar uma olhadinha aqui na cotação de hoje, que foi algo interessante o comportamento, tá? A cotação de hoje, então, ela abriu aqui na casa dos 26, tá? E depois, logo que ela abriu, tá? Ela caiu para baixo de 25, ela caiu 25,5 mais ou menos, tá? Então, o mercado bateu bastante em cima da ação, tá? Embora tenha reportado um lucro gigantesco, ficando atrás só do Itaú, tá? Nenhum outro banco reportou lucro tão alto, tá? Mas logo depois ela deu uma recuperada, tá? Ela subiu aí, a gente consegue ver que ao longo do dia ela deu uma recuperada, no finalzinho ela deu uma leve queda e depois ela subiu de novo, tá? Provavelmente por causa daquelas reservas, tá? Mas o mercado também ele é um pouco irracional, tá? Então a gente não pode ir pelo efeito manada, tá? O ideal é que quem conseguiu pegar esse valor abaixo aqui, tinha uma reserva aí de oportunidade, pode ter comprado aí uma quantidade de ações razoáveis a um ótimo preço, tá? Abaixo de 25, tá? Então, interessante. Referente aqui ao nosso preço teto projetivo, tá? Eu vou deixar já o nosso payout aqui, né? De 45, tá? Estabelecido aqui. E a gente vai pegar o nosso lucro projetado, tá? Então, para isso, a gente vai voltar lá na apresentação, tá? Pessoal, vamos pegar o lucro do semestre, tá? Como um todo, tá? E vamos apenas multiplicar por 2, tá? Então, aqui, o lucro do semestre foi 18 bilhões e 800 milhões, tá? Então, a gente vai simplesmente pegar esse resultado aqui. Se vocês quiserem colocar um lucro projetado, a gente não fez nenhum com lucro, né? Eu acho que dá para a gente fazer, né? Projetar um lucro, tá? A gente pegou o valor do semestre, multiplicou por 2 em algumas operações, outras a gente tirou a média e multiplicou por 4, né? Esse aqui vamos fazer um pouquinho diferente, tá? Vamos projetar um crescimento aqui no próximo semestre de 5%, tá? Vamos pegar esse resultado, 18.800 mais 3 zeros, então vou somar
5%. Ok. 19 bilhões 740 milhões, tá? E vou somar com o resultado do primeiro semestre aqui, né? No caso, 18 bilhões. 18. Ok. Assim eu chegaria aqui num lucro projetado de 38 bilhões, né? Lembrando que o banco projeta ali entre 37 e 40, né? Então a gente está dentro da média do banco, tá? Então 38 bilhões 540 milhões, tá? O que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl C aqui. Aí a gente vai lá na nossa tabelinha de preço teto e a gente vai colar aqui. Ok, colando aqui, pessoal. Então, eu teria aqui um DPA de 3,03, então um dividendo por ação de 3,3, tá? Se eu busco um yield de 8%, tá? O meu preço teto seria R$ 37,00, tá? E o preço hoje da cotação está 26,22, tá? Eu tenho uma margem aqui de 44% e tem uma bandeirinha aqui, então, verde para me comprar, tá bem? Então, o Banco do Brasil, ele está bem descontado, tá? Então, eu tenho uma margem muito boa, tá? Com esses resultados aqui, eu posso buscar um yield até um pouco mais alto. Eu acho que 12% ele cai, mas 11% eu acho que dá, tá? Então, a longo prazo, pessoal, tá? A gente vai ter um yield aí acumulado, tá? Um yield ao cost que a gente chama, tá? Se vocês comprarem ação barata e ela se valorizar ao longo do tempo, tá? Vocês vão receber mais dividendos do que quem estiver entrando depois nessa ação, tá? Então vocês vão ter um acumulado de yield, tá? Que a gente chama de yield on cost, tá? Então vai subir bastante. Provavelmente vocês vão receber acima ali de duas casas, né? Decimais. Então provavelmente vocês vão receber acima de 2 dígitos, né? Mas eu vou deixar 8% aqui, tá? Porque é o que eu costumo utilizar aqui como métrica mínima, tá? Daí para cima o que vir é sempre lucro, tá? Então, bem tranquilo. Vamos fazer só uma projeção aqui se fosse 6%, que é o mínimo que diz o Bazin. Então, para 6% nos resultados dessa empresa aqui, eu poderia pagar até R$ 50. É para ver quanto que a empresa está descontada, tá? Para ver como ela está descontada, basta a gente dar uma olhadinha também lá nos indicadores dela, né? No PVP e no PL, tá? Então a gente tem um PL bem baixo aqui, tá? De 4,65. Um PL muito bom para o porte da empresa, como ela se comporta, tá? O dividend atual está em 9% aqui, né? Quase chegando a 10%. E o PVP aqui está em 0,84, tá? Então tem uma boa margem de desconto aqui, tá? Talvez porque essas questões políticas também, né, afetem um pouco a empresa, tá? Mas ela é uma empresa resiliente, tá? Se a gente der uma olhadinha aqui no gráfico dos últimos 10 anos, tá? A gente vai ver que ela teve uma queda forte aqui, mas foi naquela região da pandemia, tá? Imagina quem pegou aqui a R$ 10, né? Agora aqui desde fevereiro, né, ela vem acumulando uma queda, tá? Então, nesses momentos que é bom da gente comprar, tá? A gente procura pegar boas empresas sólidas. O Banco do Brasil já passou por diversas crises aí, né? E está firme aí como uma das melhores empresas aí do setor Best aí e do setor bancário, tá? Para mim, o Banco do Brasil fica apenas atrás aí de resultado, né, de Itaú, tá? Mas o Itaú não está tão barata como está o Banco do Brasil, na questão do PL e do PVP, de desconto, tá? Sendo que os demais indicadores são tão bons quanto o do Itaú, tá? Banco do Brasil e Itaú são fábricas de fazer dinheiro, tá? Então é isso. Lembrando, pessoal, que tem pagamentos aí previstos aí agora para o mês de agosto também, tá? 2 pagamentos do Banco do Brasil. E Banco do Brasil também tem um pagamento previsto para setembro, tá? Eu vou gravar um próximo vídeo aí trazendo essas informações para vocês. Tá bem? Então vou encerrar o vídeo por aqui. Quem gostou aí, deixa o seu like aí, deixa os comentários se quiser ver alguma empresa aí que a gente faça análise. E a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu, abraço, até mais.